Olá, tudo bem? Se você, como eu, deseja levar uma vida longa e com muita saúde, é importante que você conheça um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Não apenas o que ela é, o que a causa, mas principalmente como prevenir. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Nesse canal, a gente celebra e comemora e discute as consequências da revolução da longevidade. A revolução da longevidade é uma das maiores dádivas que a humanidade já recebeu. É uma coisa muito boa viver muito e traz muitas oportunidades. Mas ela traz também uma vida cada vez mais longa, traz também alguns desafios. E um deles é a doença de Alzheimer. Aliás, se você gosta desse tema da longevidade, eu gostaria de te pedir que você pegue o seu dedinho aí, curta, compartilhe. Não custa nada para você, mas ajuda o Google a entender esse conteúdo como relevante e mostrar para ainda mais pessoas. E se você gosta mesmo desse assunto, eu recomendo o meu livro Longevidade Inteligente, onde fala muito mais sobre esse assunto. Bom, calcula-se que hoje a gente tem cerca de 1 milhão de brasileiros com o Alzheimer, que é a forma mais comum das chamadas demências, e com o crescimento populacional, com o envelhecimento populacional projetado para as próximas décadas, é possível que esse número cresça mais, muito mais do que a gente tem hoje. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, que afeta a nossa parte neurológica. Inicialmente, ele afeta a nossa memória de curto prazo, depois ele começa a afetar a nossa cognição, ou seja, a parte do raciocínio, da tomada de decisões. Depois ele afeta também nosso comportamento, ele altera nossos freios sociais e no limite ele limita seriamente até mesmo nossas capacidades motoras, tornando a gente no limite quase que vegetais. É uma doença um bocado triste. O Alzheimer é uma doença progressiva, ou seja, ela só avança. Não tem como a gente deter o Alzheimer, não tem como reverter, voltar atrás, nem mesmo estacionar, ou seja, é uma doença que vai piorando com o passar dos anos. O Alzheimer, ele ocorre pelo acúmulo anormal e tóxico de algumas proteínas sobre os cérebros, e que acaba dificultando o acesso ao hipocampo e a gente começa a perder nossa memória recente. É muito comum que algumas pessoas falam: não é possível que o meu avô tenha Alzheimer, porque ele consegue lembrar com nitidez de fatos da infância dele, lembra de cor da escalação do Vasco da Gama, né? Mas o Alzheimer faz isso, né? A primeira parte que ele afeta é a parte da memória recente. Isso é um bocado difícil de diagnosticar no começo, porque todo mundo tem lapsos de memória. O que acontece com o Alzheimer é que esses lapsos são numa sucessão, numa profundidade anormal, diferente de qualquer coisa. Chega um ponto em que a pessoa não consegue mais reconhecer a face dos próprios filhos, não reconhece os próprios filhos ou desconhece aquela pessoa que viveu ao lado dele ou dela por toda a vida. Então é uma doença um bocado triste e solitária. O Alzheimer também afeta a cognição da pessoa. Há um determinado momento em que a pessoa não tem mais habilidade para lidar com dinheiro, não sabe conferir um troco, ela perde a orientação espacial, vai na padaria, não consegue voltar para casa, é por isso que ela acaba, num determinado ponto, ficando bastante dependente. E à medida que a doença avança, a pessoa pode ter alterações de comportamento, ficar um pouco agressivo, inclusive agressivo com as pessoas do lar, que ele já não reconhece mais como algum parente. A pessoa pode perder os freios sociais, por exemplo, não querer mais tomar banho, não querer escovar o dente, ter comportamento inadequado, muitas vezes se despe na frente de estranhos. E no limite, nas fases finais, começa a comprometer as funções motoras, ou seja, a pessoa não consegue se locomover, não consegue deglutir, mastigar. Então é uma doença um bocado triste de fato.
O Alzheimer é uma doença que vem sendo muito estudada, mas ainda é um bocado pouco compreendida, né? O que se sabe é que ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela é causada não por uma ou duas coisas, mas por um conjunto de fatores. E dentre esses fatores, a gente tem diversos deles. O mais comum é a idade, ou seja, existe uma nítida correlação entre a idade e a incidência do Alzheimer, ou seja, quanto mais velho, maior a incidência dessa doença. Ela normalmente começa a se manifestar ali na pessoa por volta dos 65 anos de idade e a incidência dela vai aumentando. Existem casos de pessoas que já começam a manifestar o Alzheimer entre 50 e 60 anos, mas é uma versão precoce e mais rara da doença, atinge aí talvez pouco menos de 5% das pessoas. A gente não tem estudos conclusivos, taxativos aqui no Brasil, mas emprestando de alguns estudos em outros países, como os Estados Unidos, a gente vê que o Alzheimer tem uma incidência de cerca de 3% entre os 65 e os 74, depois ele sobe para 17% entre os 74 e os 85, pula de 3 para 17, e depois acima dos 85 anos pula para 32%, ou seja, pula de 3 para 17 para 32 a partir dos 85 anos, quando a incidência é maior, ou seja, uma em cada três pessoas na cidade pode vir a apresentar um mal de Alzheimer, né? Ele de modo geral, acomete mais mulheres do que homens, ainda estão estudando isso, mas é possível que seja porque as mulheres vivem mais do que os homens. Agora, vamos observar que mesmo nessa faixa etária mais idosa, acima dos 85 anos, onde atinge 1/3, que é um número muito elevado, 2/3 não terão, pela média, o Alzheimer, ou seja, o Alzheimer também não é uma sentença inevitável, a maioria continua não tendo. E também há causas genéticas, não é? Há alguns estudos correlacionando o perfil genético a uma maior propensão a adquirir o mal de Alzheimer, não é? Agora, essas são as causas não controláveis, né? Você tem uma série de outros fatores que também induzem ou aumentam o risco de Alzheimer, como por exemplo, tabagismo, alcoolismo, ingestão de bebidas alcoólicas, doenças cardiovasculares, elas também têm uma certa correlação, sedentarismo, obesidade, depressão, há diversos estudos correlacionando estados severos, profundos e prolongados de depressão com aumento do risco da propensão de Alzheimer, isolamento social, surdez, pessoas que de alguma forma perdem a audição ao longo da vida, elas correm mais risco, talvez até pelo isolamento que se siga à perda de audição, à perda de conexão social. Baixa escolaridade, baixa atividade intelectual também são causas que normalmente estão relacionadas ao mal de Alzheimer. E também traumas crânioencefálicos, ou seja, alguém que pode ter levado algum trauma crânioencefálico muito agudo, muito severo, pode ter uma maior predisposição. Às vezes a gente vê isso um pouco em boxeadores, então, ou mesmo quem sofreu acidentes, né? Então isso pode predispor, não é um veredito, né, inevitável, mas essas são causas que podem predispor a pessoa a uma maior incidência do Alzheimer nas idades mais avançadas. Bom, infelizmente ainda não há uma cura para o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença sem cura ainda, a gente não consegue nem sequer estacionar nem retardar. A boa notícia é que, se não há ainda uma cura, há diversos mecanismos pelos quais a gente consegue prevenir ou, no mínimo, retardar o aparecimento dessa doença, e acho que essa é a melhor notícia de todas. Se você observar as causas do Alzheimer, que é uma doença multifatorial, como a gente falou antes, você vai ver que algumas dessas causas são não modificáveis, não há algo que a gente possa fazer. Eu não consigo mudar a minha data de nascimento, eu não consigo mudar a minha idade, eu também não consigo ainda mudar o meu código genético, porque já existem estudos dizendo que a gente vai poder fazer num futuro não muito distante edição genética, mas se eu não posso modificar esses fatores, a idade
e minha construção genética, uma série de outros fatores, elas dependem das minhas escolhas, de hábitos de vida, de estilo de vida, né? Então, muitos desses fatores de riscos associados ao Alzheimer estão na nossa mão, estão no nosso controle, e acho que essa é a melhor de todas as notícias quando se trata de prevenção do Alzheimer. Ou seja, se a gente tiver um estilo de vida adequado, pode ser que a gente consiga evitar o Alzheimer ou postergá-lo por muitos e muitos anos, até o ponto em que o Alzheimer não nos encontra em vida ainda, ou seja, até o ponto em que a gente consegue cumprir toda a nossa trajetória em vida sem que ele nos atinja. Como é que a gente faz isso? Bom, cuidando da saúde, né? Por exemplo, não fumando, não sendo tabagista, não fazendo abuso de bebidas alcoólicas, cuidando bem da própria saúde, do próprio corpo. A gente costuma maltratar muito o nosso corpo, nossa saúde, e depois reclama quando lá na frente não tem saúde. Eu sempre falo que como a gente vai chegar aos 60, 70, 80, 90 é fruto da vida que a gente levou aos 20, 30, 40, 50. Então o nosso corpo vai sofrendo uma série de agressões ao longo de décadas e depois a gente acaba tendo a consequência disso quando a gente atinge os anos mais maduros da nossa vida. Então, se a gente tem um estilo de vida adequado, a gente consegue controlar muito melhor essas doenças que ocorrem em idades mais avançadas. Praticando atividade física, que é um tipo de comportamento que ajuda muito nossa saúde, não só prevenindo Alzheimer, mas também no nível vascular, no nível emocional. A atividade física proporciona uma descarga de endorfinas que nos fazem sentir melhor, que nos fazem sentir bem, elas combatem inclusive as doenças emocionais. E a atividade física, ela proporciona benefícios amplos para a nossa saúde, inclusive benefícios para outras coisas que diminuem a propensão ao Alzheimer, como isolamento social, porque na maioria das vezes quando a gente pratica atividade física ou esportes, é na companhia de outras pessoas, de amigos, então já ajuda nisso. Isso aumenta a reduzir os problemas cardiovasculares, o esporte é benéfico para isso. E o esporte é bom para o lado emocional, como eu já falei também, e o esporte, inclusive, ele ajuda a combater o sedentarismo, combater a obesidade, ou seja, ele traz benefícios num amplo rol de aspectos para a nossa saúde. E por fim, dois fatores da maior importância são os anos de estudo e atividade intelectual. O Brasil, infelizmente, vai condenar aí algumas gerações a ter uma maior predisposição ao Alzheimer, o que é triste, porque a gente tem ainda um percentual da população que não teve acesso a tantos anos de estudos, e já está provado que quanto mais anos de estudo uma pessoa tem, mais protegida ela está contra o Alzheimer, porque basicamente o Alzheimer ele afeta a nossa parte cerebral, a nossa memória, o nosso cérebro. E se a gente ao longo dos anos estudou, se desafiou, teve curiosidade intelectual, fome de conhecer, aprendeu coisas novas, aprendeu uma outra língua, isso é como se criasse uma musculatura cerebral que nos protege contra o aparecimento e o avanço dessa doença. Está provado que, por exemplo, saber uma segunda ou uma terceira língua, que é algo que exige do nosso esforço intelectual, protege e retarda o aparecimento do Alzheimer por muitos e muitos anos. Não há nenhuma garantia que praticar tudo isso vá impedir de você ter o Alzheimer, porque ele é uma doença multifatorial. Mas todos os estudos são taxativos em mostrar que esses hábitos de vida adequados, eles postergam ou no limite até evitam que a gente tenha. Além de eles fazerem bem para outras esferas da nossa vida. Você aprender uma segunda, uma terceira língua é legal se você viaja, te deixa mais competitivo no mercado de trabalho, permite que eventualmente você consiga desafios e salários melhores, é benéfico para uma série de coisas, né? E também indiretamente para combater a chamada doença de Alzheimer. Muita gente pergunta, inclusive, será que fazer palavras cruzadas, esse tipo de coisa, ir para a padaria, para o supermercado e para o trabalho por um caminho diferente ajuda? É possível que ajude. Tudo que a gente desafia o nosso cérebro ajuda. O que os estudos sugerem é que existem diferentes níveis de intensidade desse desafio intelectual, e à medida que o desafio se torna fácil, banal, tipo aquela palavra cruzada que você já decorou todos os tempos, isso para de ter impacto e para de fazer efeito. Então o ideal é que a gente esteja sempre se desafiando a um degrau mais alto,
a um degrau maior. E nesse sentido, o estudo, se manter, mesmo que não seja um estudo formal de escola, embora ele seja útil, você sempre se manter desafiado intelectualmente é super importante para você combater o mal de Alzheimer. Então a lição é clara, né? A gente tem que ser um eterno aprendiz, porque quem estuda sempre não esquece nunca. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, eu agradeço, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de conferir mais vídeos no canal da Revolução Prateada, nos ajude aí compartilhando, curtindo, indicando para os amigos. E se você gostou desse assunto, tem muito mais no meu livro Longevidade Inteligente, à venda na versão impressa e e-book. Você encontra aí nas melhores livrarias online do país. Muito obrigado, um abração, até o próximo vídeo e vida longa. Tchau.